Deuteronômio capítulo 7, versículo 16 ao 20. Deuteronômio 7 fala da entrada do povo de Israel na terra prometida, do início da entrada do povo de Israel na terra prometida. E para que esse povo fizesse dessa promessa realmente frutífera e bênção na vida deles, o Senhor mesmo instituiu leis, o Senhor instituiu ali condições para que eles fizessem da promessa bons frutos na vida deles. Você conhece alguém que já recebeu promessas na vida e não deu bons frutos com isso? Conhece pessoas que esperavam tanto receber algo de Deus e quando receberam, fizeram besteira? Por isso que é importante estar ligado na videira, né? Deuteronômio capítulo 7, versículo 16 em diante, diz assim a minha tradução: consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, por isso te seria por cilada ou por laço. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais e maravilhas, e mão poderosa, e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos os quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Amém? Assente-se, por favor. O amor é uma escolha. O amor é uma decisão. E até Deus decidiu dar um limite quando colocou caminhos para escolhermos como prova do seu amor. Caminhos com um fim feliz e um novo começo de paz e segurança. Mas também ele não tampou o túnel do erro que proporcionou uma falsa entrada para a felicidade que leva a um resultado de dores. Mas ele sempre nos aconselha a caminhar com ele em vida. Porque algumas escolhas levam à insanidade de se tornar inimigos de Deus. Em tempos diferentes, culturas diferentes, distanciadas dessa realidade e aceitação, Deus ainda insistiu em chamá-los. Deus ainda insistiu de diversas formas em os convidá-los, mas eles rejeitaram. No capítulo 7, você vai ver ali 7 povos que Deus havia chamado. Em seu infinito amor, Deus havia mostrado o caminho, mas eles decidiram rejeitar a Deus. Um desses povos, por exemplo, eram os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que tinha um costume terrível, e um desses costumes era construir uma chopana com palha e madeira seca, com lenha, e em forma de pessoa, em forma de gente. E ali eles pegavam o seu filho primogênito, o seu filho mais velho, colocavam eles dentro dessa chopana amarrado e metiam fogo. E aquilo era o seu sacrifício. A criança chamada de Moleque, sacrificada ao deus Moloque, que não é Deus, é um demônio, para você ter uma ideia. Ali, enquanto as crianças estavam pegando fogo, berrando, os pais, porque na ocasião, os pais acreditavam que estavam ofertando o seu melhor para o seu Deus. Os pais estavam em êxtase ao redor. Estavam em alegria, estavam eufóricos. Meu irmão, não mexa com criança. Nunca. Quando uma nação começa a mexer com criança, a mão de Deus vem para definir a situação. Ou vocês mudam, ou eu vou pesar a mão sobre vocês. Porque o próprio Jesus disse: deixar vir a mim as criancinhas, porque delas, e ai daqueles que não deixam ir a ele as crianças. Ai daqueles que pervertem uma criança. Ai daqueles, meu irmão, que provocam, instigam e colocam isso como lei, o aborto. Ai deles. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Você está entendendo o nível que se chegou a algumas coisas? As formas de Deus tentar convencê-los, de diversas formas.
Nínive foi assim. Deus levantou Jonas. Deus botou uma pressão em Jonatas para que Jonas, fosse lá. Ele foi. O povo se arrependeu na loucura que foi tudo aquilo. Mas depois de um tempo, Nínive caiu nos mesmos erros insistentemente. Aí a nação foi destruída. Deus chamou. Mas eles escolheram permanecer num caminho afastado, mesmo com todas as provas particulares que receberam. Inclusive tentaram perverter crianças e hoje há muitas instituições, canais de televisão, ou seja o que for, que pervertem crianças ainda. Trabalham para perverter crianças, trabalham para descriminalizar a pedofilia e tantas coisas desse jeito. Por isso que eu não tenho medo, mesmo sendo gravado, eu não tenho medo nenhum de afirmar que não existe um cristão de esquerda. O que existe é cristão desinformado. Porque a forma como é trabalhada é sempre a favor da destruição da família, e isso é evidente, é a favor da destruição de tudo aquilo que é bíblico. Não entendem, não separam. E há mais de 20 anos que trabalham nas escolas para isso. Há mais de 20 anos que tentam institucionalizar todas essas condições. No texto que nós lemos agora, Deus insiste com o seu povo sobre a importância real na época das culturas, que era uma época de guerra, era uma época de destruição. Como eles deveriam fazer na realidade? Porque o Senhor falou bem assim, já que eles não querem mudar, eu não quero que vocês se contaminem com o comportamento deles. Naquele período, era um tipo de comportamento, eram guerras, era violência. Naturalmente, Jesus nasceu, a realidade nossa é hoje, não é como esse período. Olha só, o que Deus falou para eles? Vocês vão entrar nessa terra que eu já prometi para vocês, e vocês vão destruir esses povos, por conta da cultura deles, eu não quero que vocês se contaminem. Na época funcionava assim, esses povos deveriam ser destruídos. E nessa insistência de Deus, no verso 16, Deus vai dizer que esses povos deveriam ser destruídos para que não se tornassem um laço. Meu irmão, o que é um laço? O que é um laço? Laço é uma armadilha que prende para a morte. Prende para que essa pessoa, quanto mais ela se debata, mais ela fique presa. Primeiro ponto que eu percebo aqui nesse texto. Primeiro ponto, tá? Eu percebo que algumas pessoas são cabeças duras e insistem em alianças nocivas. A mesma birra que faziam com os pais, quando a mãe falava, não anda com fulano, não anda com ciclano, não faça isso. Quando o pai dizia, não faça aquilo. Hoje, essas pessoas trazem esse mesmo temperamento, o mesmo formato arredio, rebelde, para a sua vida com Deus. E por mais que você diga a ela sobre o perigo de certas alianças, que ela insiste em mantê-las, o discurso é sempre o mesmo. Eu amo, eu tenho esperança de ganhar, eu sou forte o suficiente para manter esse relacionamento sem eu me contaminar. Conhece alguém assim? Há pessoas que insistem em se manter em laços. Eu sei o que eu estou fazendo. Conhece alguém desse jeito? O que é um laço, meu irmão? O que é um laço? Olha só, essa aliança aqui que eu tenho, ela é flexível. Eu tiro, eu ponho ela. Isso é uma forma simbólica, mas eu tiro e eu ponho ela. Ela dá flexibilidade. Eu não estou falando de um princípio de abandonar casamento, não é isso. Mas eu estou voluntário. Eu não estou preso. Um laço, não. O laço é como a algema, quanto mais você se debate, mais ela aperta. Um laço tem uma outra finalidade, é diferente. E a pessoa vai se debatendo e a vida dela vai se afunilando. Olha o perigo. Segundo ponto que me chama a atenção. Quero dizer para você que você tem que entender que algumas alianças têm nome de aliança, mas na verdade são laços. Como eu dei o exemplo para você. Laço amarra, prende. E por mais que você grite, cada vez vai ficar mais difícil a sua condição. Então não chame de aliança o que o céu chama de laço. Talvez você está chamando de aliança o que o inferno colocou no seu caminho. E você
não percebeu o que é laço. Você não conseguirá abrir o laço dependendo da situação. Mas tem alguém aqui nessa noite que é especialista em desfazer os laços do inimigo. Especialista. E enquanto você está sentado aí ouvindo a palavra, enquanto você está prestando atenção na palavra, o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, ele vai desfazendo laços na vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos? Laços serão desfeitos nessa noite. Então entenda que não é só na sua vida, mas na vida também de quem você ama. É verdade, na vida também de quem você ama. A gente escuta vários e vários testemunhos de pessoas que passaram por isso, né? Olha só, eu lembro, hoje de manhã, o irmão Sandro e o irmão Fred estavam no culto, e eu lembrei de algumas coisas. Deus, através de Moisés, ele levantou a seguinte questão. Talvez você diga que não há jeito, não há como expulsar essas nações, porque elas são mais numerosas do que vocês, mais fortes do que vocês. Aí o texto afirma, eu já vou falar sobre o Fred e o Sandro, dentro desse texto. O que Deus fala para eles assim? Se vocês pensarem dentro de vocês, isso é muito forte, eu não consigo sair. Isso é muito forte, eu estou muito embolado na vida e nessa ideia, talvez alienado, talvez não. Olha só, o próprio Deus diz assim, se disser no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenha temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e todo o Egito. Lembre-se o que o teu Deus fez a Faraó e todo o Egito. Entenda algo, você tem um histórico que justifica o nível de confiança que você tem em Deus. Você tem experiência suficiente com Deus para acreditar que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que fará no presente. Eu estou ciente de que nem todos aqui tiveram experiências muito fortes com Deus, mas eu gostaria pelo menos que alguém que teve alguma experiência que você tem certeza que foi Deus que agiu na tua vida, eu gostaria que você levantasse a tua mão. Pastor, eu tenho certeza que naquele momento da minha vida foi Deus que agiu, eu tenho certeza. Levanta a sua mão. Isso, você que teve alguma experiência. Olha só quanta gente. De manhã, bastante gente levantou a mão também. Olha só, eu digo isso para você porque há algumas coisas curiosas, né? O mesmo Deus do passado, o Deus que nos deu experiência, é o Deus que nos fortifica com memórias boas sobre isso. Eu estava lembrando aqui de um culto. Eu acompanhei o irmão Fred na conversão dele, e o Fred, a Solange na conversão e tudo mais. E eu lembro que por várias vezes o Fred e a Solange me ligavam para eu ir lá fazer oração. O Fred tinha muita dor no peito, uma agonia muito forte. Aí um médico falava que era síndrome do pânico, outro falava que era um problema, um distúrbio psicológico, né? Porque era todo o sintoma de um ataque cardíaco, mas não era. E começava a tremular, e começava a chorar, e dar aquela ansiedade. Só que isso por várias vezes, né? E eu ia lá, orava por ele, outro irmão, a gente orava junto e passava, acalmava e coisa e tal. Depois de um tempo, melhorou. Aí um dia ele estava num culto sentado, veio um pregador aqui na igreja, um profeta, e eu nem lembro o nome desse pregador. Ele veio aqui e eu nem conhecia ele também direito, ele foi uma indicação, mas o que eu acho interessante é que eu conheço o Fred desde criança, eu não tinha intimidade com ele, nem eu sabia disso, mas olha só, ninguém sabia disso, porque o Fred, o nome dele não é Fred, e ele assina Fred. Para todo lugar, tudo que ele faz é Fred. E o pregador naquela noite, ele parou a mensagem. E algumas pessoas aqui são testemunhas. Ele parou a mensagem e o pregador disse assim: Deus está me falando algo aqui. Quem é Fleidervan? Fleidervan é o nome do Fred. O nome do pai dele é Vanderlei. E o pai dele, daquele jeito que você conhece tradicional, falou: vou colocar o meu nome, só que é o contrário. Eu não conheço ninguém com esse nome, Fleidervan. Quem aqui é Fleidervan? O Fred pegou, esbugalhou o olho verde dele assim, ficou olhando e levantou. Vem aqui, o senhor tem um recado para você. Ele chegou aqui e o pastor falou para ele: eu vi uma roda no inferno, assim, de demônios, planejando destruir você, por várias vezes.
e você sentir uma dor bem forte no peito. Pois Deus está falando que isso não vai acontecer mais na tua vida, porque já foi desfeito. E toda vez que o Fred me disse assim, pastor, várias e várias vezes que eu estou pensando em fugir de tudo, que eu estou triste, eu me lembro que Deus me chamou pelo meu nome. Eu lembro do irmão Sandro, ele estava sentado ali hoje. Eu falei, Sandro, você lembra como é que era a tua vida? Ele contou que por várias noites era algo que ele tinha muita vergonha. Eu falo isso porque eles me dão liberdade de contar. E o Sandro me disse que chegava umas horas antes de deitar, ele sabia que ia vir. E hoje nós brincamos, né, na conversa. Eu falei, você recebia a visita do Batman? Ele falou assim para mim, ele falava, pastor, era uma agonia, porque eu sabia que o demônio ia aquela noite. Entrava, a janela podia estar fechada, não sei o que acontecia, mas ia aberta e tudo mais. Pastor, era noite, eu acordava desgastado, era a noite inteira eu brigando com aquele demônio, ele tentando me enforcar e aquilo. Só que, pastor, isso acontecia muito com o meu pai. E eu lembro que quando ele comentou isso comigo, eu falei, a partir de hoje, quando você vê que ele entrou pela janela, você vai estender a tua mão. Isso é um espírito de morte, cara, que está tentando usar você para alguma coisa para que você morra. Estenda a sua mão e no nome de Jesus você vai repreender e vai dizer que você nunca mais quer saber dele ali. E ele fez isso. E o demônio saiu. Primeiro foi que o demônio ficou parado olhando para ele. Depois o demônio saiu. No outro dia o demônio quis voltar. Ele pegou, estendeu a mão e fez isso. E nunca mais voltou. Aí, o filho dele, João Gabriel, hoje tem 11 anos. O João Gabriel tinha 5 anos. O Sandro levantou e olhou, o João Gabriel estava na frente da cama dele parado, olhando. O filho dele tem o olho bem azul, olhando assim. O que foi, João? Você está vendo alguma coisa? Estou vendo uma pessoa desse jeito, assim, assado. E o Sandro falou, estenda a tua mão para lá agora. E ensinou a mesma coisa que eu ensinei. Ele está ali agora? Não, ele baixou a cabeça e sumiu. Toda vez que isso queria acontecer, entenda que você tem autoridade no nome de Jesus e coisa e tal. Experiências que te traz a memória de que Deus é todo poderoso, e você lembra de onde Ele te tirou. Meu irmão, por várias e várias vezes eu lembro disso, que eu com 16 anos, o Senhor me deu uma visão, e eu vi Cristo na minha frente com um olhar cheio de compaixão, olhando para mim falando, você está salvo, pregue a minha palavra, ensina a minha palavra, porque você está salvo. E eu só chorava, e eu oro hoje, eu oro sempre, Deus da minha adolescência, Deus que me visitou, visita os meus filhos, visita aquela pessoa, liberta aquela pessoa. Você tem experiências com Deus? Talvez está faltando proximidade, talvez está faltando assumir a guerra, porque você não escolheu ainda que lado que você está, porque o muro também é do inimigo. Meu irmão, você tem uma história que justifica o nível de confiança que você tem em Deus. Presta bem atenção. Deus está lhe convidando a olhar para o passado e entender que o Deus que venceu o Faraó, o Deus que fechou e abriu o mar, abriu e fechou o mar para o seu povo passar, é o Deus da igreja que diz para você hoje, eu posso fazer outra vez. Essa palavra é muito poderosa. Deus vai fazer outra vez. Deus vai fazer outra vez. E eu vou me apropriar dessa frase hoje. Diga com o teu pensamento aí sobre esse livramento. Confesse, Deus vai fazer outra vez. Deus vai fazer. Pastor Jimmy Swaggart diz que devemos lembrar do nosso passado, porque isso nos dará fé para o nosso presente e para o nosso futuro. Você está precisando contar o que Deus fez na sua vida, mesmo que te achem um chato, porque você está repetindo isso de novo. Mas enquanto você conta aos outros o que Deus fez em sua vida, essa história está sendo recontada para você mesmo. E quando isso acontece, você percebe que não há motivos para você duvidar da presença de Cristo na sua rotina. O poder de Deus é real e se manifesta na hora certa. Uma vez,
eu vi uma história, eu já contei aqui, de uma senhorinha que me chamava muita atenção. Um rapaz também que vinha aqui trazer várias vezes. Eu lembro que eu abri uma oportunidade na quinta-feira, e chegava um homem aqui, toda quinta-feira, era 3 oportunidades. Era para 3 pessoas diferentes contar um testemunho. E esse homem fazia questão de chegar por primeiro. E ele cantava o mesmo hino, toda a vida. E ele pegava o microfone no final e falava assim: antigamente eu chorava de tristeza, hoje eu choro de alegria. O jeito dele. O que chamou a atenção uma vez foi uma senhorinha. Às vezes tem aquelas pessoas que falam, né, assim, ô pastor, ô pastor. Então chega você, irmão, cubra o lugar, que são 3 vagas. Ele sempre pega uma, né? Pegue você uma vaga. E essa senhorinha eu achei bem interessante uma vez, a história que eu ouvi dela. Ela disse que ela pegava o microfone e toda vez a simplicidade dela, ela falava que ela havia sido curado do câncer. Toda vez. E um dia, desses fiscais de culto chegaram e falaram para essa irmã, depois de tentar boicotar o testemunho dela por várias vezes, chegaram para ela: irmã, a senhora toda vez conta o mesmo testemunho, a senhora não tem novidade não? E outra coisa, é do mesmo jeito, a senhora não vai mudar não? Ela olhou e falou: você já foi curado do câncer? Não! Então você nem sabe o que é. Você nem sabe o que é. Meu irmão, Jesus curou de um câncer. E ela não cansa de contar, isso renova a fé dela, o que Deus fez na vida dela. Meu irmão, é muito importante você sempre confessar as experiências que você teve com Deus. Você tem experiências com Deus? Então diga. Né? Eu digo que Deus faz porque Ele já fez. Não foi lavagem cerebral, não. Você tem vivido com Deus. Você sabe, conhece a mão forte de Deus. O versículo 20, ele diz assim: e mais, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pareçam os que ficarem se escondendo de diante de ti. Isso é profético. É o terceiro ponto que me chama a atenção. É o que a palavra diz: é lute, lute, lute para você vencer todos os adversários. Mas quando você olhar e não enxergar nenhum deles mais, deixe comigo. Eu vou mandar vespões, isso é, eu vou mandar o meu exército para encontrar esses inimigos, aonde os teus olhos não alcançam. Eu vou alcançar com o meu exército. Existe aqui a boa notícia que Ele vai passar no teu quarto, no teu banheiro, na tua cozinha, no teu quintal, na sua casa, no seu bairro. Ele diz que os inimigos que você não percebe, Ele vê. E sabe qual que é a boa notícia? O exército dele vai procurar onde eles estiverem. Há inimigos que ainda estão escondidos, mas eu tenho a certeza que é Deus que encontra e faz. Sabe por quê? Isso me dá paz. Isso me faz viver em paz, que Deus está cuidando de tudo e todos. Deus está condicionando e faz com que eu viva como uma criança, em vários sentidos. Isso é, que eu aproveite a família, que eu aproveite o momento, a ocasião, faz com que eu aproveite, porque tem muitas pessoas que nunca conseguem aproveitar nada, porque sempre estão preocupados, nunca estão sorrindo. Se você olhar para a minha vida, eu sempre vou ter um sorriso guardado para oferecer, seja qual for o momento, sempre vai ter um bom humor para oferecer, seja num velório, seja onde for, vai ter sempre uma palavra de ânimo, porque Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo, eu tenho certeza disso. Você lutou, meu irmão, você tem lutado com espada e não entende por que algumas coisas continuam acontecendo. Há inimigo atrás de pedras, ainda atrás de computadores, dentro de um guarda-roupa, dentro de um setor do trabalho. Mas nessa noite, o Espírito da profecia está dizendo que vai mandar o seu exército e nenhum inimigo vai sobreviver. Vai sobreviver. O Senhor está te dando a paz do teu passado na experiência com Deus. O Senhor está te dando a graça para você vencer os inimigos e escolher um lado da guerra. E o Senhor está dizendo para você ter paz em meio à guerra, porque Ele está cuidando de tudo. Não se afaste dEle, não se contamine, porque Ele te ama e tem experiências inefáveis às vezes.
experiências que você não encontrará palavras para conseguir contar. E palavras são poucas para você conseguir descrever os momentos de experiência com Deus. Então, meu irmão, chega de baboseira. Que tipo de baboseira, pastor, o senhor está falando? Eu estou no ministério, eu recebo bofetada de todo e qualquer jeito. É no mundo espiritual, é físico, é opinião. Eu lanço mensagens todo dia na internet e de uma forma ou outra, a todo momento eu estou fazendo a obra de manhã, de tarde e de noite. Eu recebo críticas de manhã, de tarde e de noite, e de toda forma. Eu não quero mais, eu vou abandonar o ministério. Eu não quero mais, porque me criticam demais. Ei, eu sei quem me chamou. Eu sei quem me convidou. Eu sei quem disse para mim, prega o evangelho, ensine a minha palavra, porque você está salvo. Eu amo pessoas, mas não são elas que vão me afastar do meu chamado. Elas são a razão do meu chamado. Eu peço para que você se identifique com isso que está sendo falado. Eu peço para que você entenda o Espírito Santo revelando para você que algumas coisas têm que ser destruídas. Pastor, realmente, dentro da gente algumas coisas precisam ser destruídas. Porque é no momento que a gente é honesto com a gente mesmo, com alguns objetivos, que algumas coisas começam a mudar. Jesus está chamando você para fazer valer a pena. Jesus está chamando você para se ligar à videira verdadeira e produzir bons frutos. Aí os testemunhos que você terá com Deus não precisará de respostas humanas. Você está entendendo? A rotina que você tem com Deus muda a rotina que você terá com pessoas. A rotina de orar com Deus, orar a Deus, muda o jeito de você falar e lidar com as pessoas. A rotina que você tem da palavra vai mudar as inconsequências, vai mudar as formas de escolhas da vida. O Senhor está chamando você para as promessas dEle, mas Ele também está te condicionando a viver nas promessas. Que isso seja benéfico na sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração assim, fecha os teus olhos nesse momento. Isso. Você tem promessas na tua vida? Pastor, eu tenho muitas promessas. Você tem experiência com Deus? Pastor, olha, eu não tenho. Ou eu gostaria de ter. Ou pastor, as minhas experiências elas são antigas, eu quero experiências novas com Deus. Então você vai precisar se envolver de uma forma mais profunda. Eu vou orar com você agora. E o Senhor vai mostrar para você aonde estão os inimigos ocultos. O Senhor vai enviar o exército dele, os vespões. O Senhor vai mostrar para você aonde estão os inimigos ocultos. E Ele vai alcançar os hábitos errados, a forma de agir, de falar, de pensar, o que você escolhe. Eu vou orar por você e você vai tomar decisões na sua vida a partir deste momento. Isso. O Senhor chamou você para ser um exército junto com a igreja dele, para caminhar junto, para se envolver. O Senhor chamou você para grandes coisas. O Senhor chamou você para batalha. O Senhor chamou você para expulsar aquilo que não presta. Ele é o Deus Todo-Poderoso e o amor dele nos ensina o melhor caminho. Eu vou orar. Santo Deus, o Senhor conhece o coração dos seus escolhidos, sabe das brechas, dos medos e de todo o histórico. Conhece, meu Deus, o deitar, o levantar. Conhece, Pai, todos os pergaminhos da vida, todos os pergaminhos do coração, as escritas. Por isso eu quero pedir ao Senhor, vem hoje. Vem, Pai, com o teu poder. Mostra nesse momento na mente dessa pessoa onde estão as brechas. Mostra nesse momento na mente dessa pessoa onde estão os inimigos. Aonde está aquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo de amor, renova hoje as experiências. Que esta semana essa
pessoa começa a ter experiências grandes, essa pessoa começa a ter experiências, Pai, que só ela saberá, Pai, a certeza enraizada, uma fé animada no Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo ao Senhor que esta pessoa, a partir deste momento, escolha um lado, escolha entrar na guerra, escolha se qualificar na guerra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom e todo-poderoso. Unge agora, envia os teus anjos guerreiros, Pai, para que essa pessoa seja liberta desses laços, esse laço do passarinheiro, Pai, isso que tem algemado, Pai, pode ser o orgulho, pode ser uma situação, uma pessoa, pode ser mágoa, pode ser o que for, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai, impõe as tuas mãos neste momento, desfaz este laço, meu Deus, que toda artimanha satânica seja desfeita, que toda palavra de maldição seja inutilizada no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e a partir deste momento, as águas cristalinas limpe a mente desta pessoa, limpa os olhos, limpe o coração, Pai, de toda amargura, de toda essa tristeza, limpe, Pai, os horizontes dele e dela, que em nome de Jesus tudo se faça novo, meu Deus, haja um resplandecer sobre esta vida, haja, Pai, um novo alvorecer, ó Espírito Santo, por favor, ó meu Deus, devolve o ânimo, devolve a felicidade, devolve a vontade de fazer, de viver, devolve, meu Pai, a vida, porque somente o Senhor é o autor da vida, faz caminhar em luz, e ainda assim ser o teu exército, caminhar em paz, com as armas do teu reino. Assim, meu Deus, nós desligamos todo o mal e ligamos ao céu esta oração, agradecidos em o nome de Jesus, e todos digam graças a Deus, porque Deus é fiel. Amém.